Olá pessoal, hoje teremos sobre as bases. Bases. Nossa, que introdução xoxa é essa? Pelo amor de Deus. Então pessoal, temos hoje sobre as bases que fazem parte dos compostos inorgânicos. Quem foi a primeira pessoa a definir o que é uma substância básica? Mais uma vez, vem o nosso amigo químico chamado Augusto Cevante Arrhenius, ou será que é Cevante Augusto Arrhenio? Tudo bem, Arrhenius. Arrhenius disse o seguinte: esse sueco nascido na Suécia, ele que fez a primeira definição do que consiste um composto básico. É isso que vamos ver para esta aula de hoje. Deixa eu fazer uma transição então de tela. Vamos lá. Então, de acordo com Arrhenius, qual é a definição de base? Todas as substâncias que em solução aquosa, faltou todas as substâncias que em solução aquosa. O que é solução aquosa? No meio que tem a água, que libera como ânion ou íon OH. Então, eu pego a substância química. Que substância é essa? Eu não sei, não tenho a menor ideia. Joga na água. O que a água vai fazer? Meio aquoso vai dissolver o componente, separa o casal, o cátion do ânion, e quando libera o ânion for exatamente o íon OH, que é o hidróxido, e o cátion não sendo o hidrogênio, eu tenho então uma substância categorizada como substância básica. Como assim? Eu não entendi. Essa é a definição teórica de Arrhenius. Então vamos imaginar aqui, KOH. Que substância é essa? Eu não sei. I don't know. Eu não sei. Joga água nela. O que acontece? A água dissolve o casal. Separa o K do OH. Separou o K e separou em OH. Quem é o ânion? Oh, meu Deus. O ânion é o OH. O ânion é o hidróxido OH. E quem é o cátion? Por acaso o cátion é o hidrogênio? Não é. Se não for hidrogênio, qualquer outro elemento químico não sendo hidrogênio, então essa substância KOH é uma base. Essa é a definição de Arrhenius. Toda substância no meio aquoso que libera como ânion o hidróxido OH e o cátion não sendo o hidrogênio, eu chamo de base. Ele chamou de base. Professor, muito complexo. Você está falando chinês? Está falando japonês? Só porque é japa daqui, está falando japonês? Não, pessoal, vamos simplificar, né? Nesse caso, a matéria é muito visual. Basta ter, você olha para a molécula, se tiver OH na parte de trás, ela é uma base. Com uma única exceção. Quem? A água. Como assim a água é uma única exceção? A água conhecemos como H2O, correto? Mas ela também pode ser escrita como HOH. HOH. Na realidade, a água ela apresenta metade ácida, H como cátion, e a outra metade básica, OH como ânion. A água ela é neutra. Como assim neutra, professor? Não estou entendendo. Pessoal, as bases são substâncias consideradas opostas ao ácido. Ou melhor, os ácidos neutralizam bases e as bases neutralizam os ácidos. Uma neutraliza a outra. E a água é exatamente composto neutro, porque metade dela ela é ácida e a outra metade é básica. É como se fosse a gente, nosso DNA. Teoricamente não. Na parte genética, metade do gene vem do papa e outra metade do meu gene vem da mama. Metade. Ok? Somos uma mistura, igual a molécula de água. Por isso que é neutra. Neutralidade, porque o ácido neutraliza a base e vice-versa. Então, fora a questão da água, toda substância química que tem OH na parte de trás, não sendo o hidrogênio na frente, não é o hidrogênio, eu chamo de base. Muito simples, muito fácil, não tem problema nenhuma. É igual dos ácidos.
ácidos tem que ter o que na frente? O hidrogênio. Só que a parte de trás não pode ser OH, porque se for OH, seria então, de novo, mais uma vez, a nossa molécula de água. Entendeu? Basta ter OH na parte de trás, que é o ânion na parte de trás. Continuando então, próximo slide, temos então as características gerais. Quais são as características? Vamos lá, iniciando com a questão do sabor, sensação. Quando você come uma base, ingere uma base, qual que é a sensação? A sensação é de deixar a boca seca, com aquela sensação que os lábios ficam presos nos dentes. É o sabor chamado adstringente. Nossa, é uma palavra até para minha pessoa difícil de pronunciar, né? Porque a minha língua é meio travada até. Tá? Uma sensação de amarrar a boca. É como se comesse uma fruta não madura. Pega uma banana verde e dá uma mordida pra você ver. Resseca a boca. Os lábios se grudam nos dentes. Né? Essa sensação ao ingerir uma base. Tá certo? Outro ponto importante. As bases são formadas através das ligações iônicas. O que é iônica? Cátion com ânion. Por serem formados através das ligações iônicas, eles apresentam alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição, ok? Porque características iônicas é uma das ligações interatômicas entre átomos mais forte que tem. Quando um cátion se liga com ânion, um doa, outro recebe, forma um composto muito poderoso, muito forte. Por isso que são todos sólidos, tá? As bases na temperatura ambiente são todos sólidos, com alto ponto de fusão e ebulição. Só que detalhe, pessoal, temos uma exceção. Ai, professor, ai, meu Deus do céu, exceção? Sim, exceção. Toda boa regra tem exceção. No caso, a nossa exceção é a NH3, chamado de amônia. Amônia é exceção. A amônia é uma base também, só que não é formada por ligação iônica. Amônia é uma base, mas só que não apresenta alto ponto de fusão e ebulição e na temperatura ambiente não se encontra no estado sólido. Predomina em estado líquido que evapora muito facilmente também, ok? Mas professor, amônia NH3, a amônia não tem OH, cadê o OH? Já iremos falar sobre isso, calma lá. Lembrando, pessoal, é importante se anotar isso aí, tá? Esses contextos, características gerais, o que é uma base, importante, porque serve para o seu estudo, tá ok? Então, nesse caso, as bases possuem alto ponto de fusão e ebulição, são sólidos, e as bases também corroem. Cuidado, as bases também corroem, tá? Tanto corroem metais, também corroem matéria orgânica. Sério que corrói? Claro que uma base forte vai corroer, mas como que corrói? Lembra que eu disse nas aulas sobre ácidos? Como que os ácidos corroem? Os ácidos ocorre o processo de desidratação das moléculas orgânicas. Eu tenho a célula delimitada pela membrana bicamada fosfolipídica. O ácido, resumidamente, entra em contato e suga a água. A célula pede a água, pede citoplasma e morre. Tá? Enquanto que as bases é diferente. O que as bases fazem? As bases conseguem degradar, arrebentar, triturar totalmente a membrana plasmática de cada uma das células. Então ela destrói. Essa é a forma de degradação, corrosão das bases. Ela é diferente dos ácidos, ok? Normalmente essa fragmentação é mais demorada, é uma ação mais demorada do que um ácido. Então o ácido, se você colocar os dois testes, qual que corre mais rapidamente, os ácidos correm muito mais rápido, a ação visual é muito mais rápido do que as bases. Então as bases também corroem, quebrando, em termos da questão celular, biologia celular, ele consegue quebrar a membrana plasmática de cada uma das células, fragmentando ela, ok? E não é desidratação. Desidratação é através dos ácidos. Bom, como as bases são formadas através das ligações iônicas, é importante você estudar sobre a ligação iônica. Como se faz o estudo da ligação iônica? No caso, o grupo OH, que eu vou escrever aqui na parte de trás, é um ânion que vale menos 1. Menos 1. Tá? Esse grupo vale menos 1. É um ânion monovalente, ok? E aí vai se ligar com qualquer elemento metálico, cátion, que doam seus elétrons. Quando a soma dá zero, é só juntar. Quando a soma não dá zero, os números descem nas diagonais. No caso aqui, por exemplo, o primeiro exemplo, o Na doa 1, ó, é 1. E o OH é menos 1. Se soma mais 1 menos 1, 0. Somou, se dá zero, é só juntar. Resposta NaOH. No caso do cálcio, doa 2.
se liga com OH, que é menos 1. Quando a soma não dá zero, os números descem nas diagonais. E como OH é um grupo, tem que abrir parêntese. Por isso, CA, parêntese, OH, fechou, e desceu o 2. Esse 2zinho vem lá de cima, que é do cálcio. Ok? Desce nas diagonais. Então, tem que revisar a matéria sobre ligações iônicas. Regra de ligações iônicas. Tá certo? Então, montagem das bases. Bem tranquila, não tem segredo nenhum. Logo em seguida, pessoal, vamos para a nomenclatura das bases. Como que podemos dar os nomes das bases? Pessoal, eu dividi em duas categorias. Moi, eu dividi em duas categorias. Metais com NOx fixos. Nossa, metais com NOx fixos e metais com NOx variáveis. Como assim? Antes de mais nada, bom, a nomenclatura das bases não tem esse lero-lero, tico-tico no fubá como os ácidos. Ele é mais rápida, mais simples. Inicialmente, só existe o modo árabe. E quando falamos do modo árabe, não podemos esquecer do... Por quê? Toda vez que vem essa musiquinha, por que modo árabe? Modo árabe, porque ele lê de trás para frente, da direita para a esquerda. Modo árabe. Não tem modo BR? Não tem. Para as bases, só tem um único modo, modo árabe. Então começa com OH, que é chamado de hidróxido, e aí D e o nome do elemento da parte da frente, de trás para frente. Mas por que você, professor, dividiu o japonês? Por que dividiu em metais com NOx fixos? Pessoal, simplesmente, vamos lá, vamos antecipar aqui. Como assim metais de NOx fixo? Repare, eu tenho aqui, coloquei o lítio, sódio, potássio, bídio, todos eles são cátion monovalente. Ele é fixo. Como assim fixo? Por exemplo, vou pegar aqui o sódio, né? Vou ver, escrever aqui do lado, sódio. O sódio tem número atômico igual a 11, vamos voltar na base da matéria, 11. Ao fazer a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Distribuição eletrônica, matéria básica. Qual que é a camada de valência? 3s1, camada de valência. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? 1. Quem tem 1, de acordo com a regra de octeto, faz o quê? Doa ou recebe? Doa. Então, sódio doa. Quem doa é positivo, quem doa é legal, positivo. Doa quanto? Doa 1. E ponto. Professor, o sódio pode doar 2? Não. Doa 3? Não. 5? Não. É 1, acabou. Doa 1 e acabou, ponto final. Então é fixo, NOx fixo. NOx quer dizer número de oxidação. Tradução literal. Número de oxidação. Em outras palavras, ela estuda a quantidade de elétrons doado ou recebido. Isso é NOx. Por isso a palavrinha NOx, NOx fixo. Por que NOx fixo? Doa 1 e ponto final. No caso, magnésio, cálcio, estronço, esses elementos, doa 2 e acabou. Doa 2 e acabou. Enquanto o outro, prata, doa 1 e acabou. Mas como assim? Porque existem outros elementos que existem variações de NOx. Como assim variações de NOx? Olha só aqui, meu pai, isso aqui é importante. Isso cai no vestibular. Esses elementos metálicos que possuem variações de NOx. Como assim? Vamos pegar o ferro. O ferro pode doar 2 ou pode doar 3. Tem duas variações. O níquel pode doar 2, pode doar 3. Olha o cobre, Cu, pode doar 1 ou pode doar 2. Pega o chumbo, pode doar 2 ou pode doar 4. Existem variações. Mas, meu pai, por quê? Pessoal, eu gravei uma aula explicando por que disso aí. Com macete. Macete do Feijão Ninja com a Microcat 23, sábado da Sebsteca 35. Vale a pena. Vai pesquisar no meu canal, no YouTube aí, e veja lá por quê, quais são os macetes. Isso tem que saber, tá? Tem que saber, beleza? Então esses metais são variáveis, tem duas variações. Professor, mas no caso do ferro, pode doar 1 o ferro? Não. Ou é 2 ou é 3. É sempre entre dois números, 2 ou 3. Pode doar 4? Não. É 2 ou 3, ok? Então tem carga variável, tá? Então eu dividi em duas categorias. Essa primeira, então, são NOx fixo. Então, como se dá um nome? Para dar um nome é simples. Até vou sair daqui um pouquinho dessa tela para ficar mais fácil. Vou descartar isso aqui. Então, NOx variável. Vou diminuir isso aqui, minhas projeções.
Por exemplo, NaOH. Começa com quem? Começa com OH, leitura de trás para frente. O que é OH? Hidróxido. Então vai ficar hidróxido de sódio. Só isso. Hidróxido de e o nome do cara na frente. Só isso. Pessoal, dá pausa aí na tela. Dá pausa no meu vídeo. Tenta resolver outros 4 aí. Tá? Resolva. Tempo. Tenta resolver. E agora sim, vamos lá. Vamos ver se você acertou ou não. Porque é muito chuchu beleza de fácil. Próximo, KOH. O que é OH? OH é hidróxido. Então vai ficar hidróxido de potássio. Né? Potássio. Lembrando que a piada, o potássio é o único que dá risada. De todos os elementos químicos, é o único que dá risada. Mas por quê? Porque ele kkkk. Nossa, que podre, né? Mas tudo bem. Meu Deus. Esquece, é o horário que estou gravando essa aula. Esquece, ok? Mas deu pra entender, hidróxido. Ah, cuidado, não confunda com a palavra hidrácido. Hidrácidos são ácidos sem oxigênio. O que temos é hidróxido, OX, ok? Próximo, temos AL, parêntese, OH, parêntese 3. Professor, mas esse 3 aqui, parêntese, não interfere. É muito easy. Quem não sabe o que é easy é fácil. É tudo hidróxido. Hidróxido de alumínio. Próximo, hidróxido de magnésio. E por último, hidróxido de zinco. Acabou. É muito fácil. Então, como você identifica que é um elemento químico que possui NOx fixo, é só fazer a leitura no modo árabe, porque modo árabe da direita para a esquerda e começa com hidróxido OH e pega o elemento à frente. Acabou. Ponto final. Aonde encontra a base da nossa vida, pessoal? Remedinho. Esse remedinho aí da foto é o hidróxido de alumínio. Qual é a função desse remedinho? Ele combate a azia e queimação. Então, quando está com queimação, azia demais, é muito comum tomar hidróxido de alumínio. Mas por quê? Azia são ácidos, bastante ácido. Para neutralizar ácido, eu vou utilizar uma base. Existe o hidróxido de alumínio, conhecido como leite de alumínio, e também tem hidróxido de magnésia, ou leite de magnésia, que também é uma outra base, que no caso com magnésio é a mesma coisa. São substâncias básicas, ao ingerir você neutraliza o ácido do seu estômago, aliviando o seu estômago, tudo bem? Então todas as casas têm essas bases aí, tranquilamente, ok? Então, NOx fixos. E quando temos NOx variáveis, com esses elementos aqui que variam NOx, aí tem porém. Aí, meu pai, tem porém. Tá? Por isso que é importante você assistir umas aulas que eu gravei isso 10 anos atrás. Eu ainda tinha mais cabelo, não era gordinho, agora tô fofinho, ó, tô pochechão aqui. Antes estava mais magro, tava vendo meus vídeos, né, bem lá no começo. Nesse caso, pessoal, tem que saber quem são, quais são as suas variações. Variar quando? Mais 2, mais 3, mais 1, mais 2? Tem que saber, tá? No caso aqui, o ferro, ele pode variar de mais 2, que é esse 2 que está sendo diagonal, e esse ou 3. Então, são duas possibilidades. No caso do Enem, ele cobra o número romano. Enem é mais fácil de identificar qual é o elemento e qual que é o seu NOx, seu número de variação. Dá para identificar usando o número romano. Enem ama o número romano, porque é mais acessível para qualquer aluno. Como é que ficaria? Continua sendo modo árabe. Musiquinha. Modo árabe. De trás para frente. Só que com um pequeno detalhe, tá? Então, no caso aqui, vai ficar como? É só sair dessa tela para poder digitar. Descartar aqui. Então, tá lá. Então, mais uma vez, começa com a palavra hidróxido. Hidróxido, de trás para frente. De ferro, tá? De ferro, o elemento químico. Só que como esse ferro tem variação, você coloca o número romano. O ferro é de que tipo? Qual que é a sua variação? Ah, ele doou 2. Então, número romano, 2. É assim que cai no Enem. Número romano, podre. Não elimina ninguém. Claro, tem que prestar atenção. Mas certamente não elimina. Como que fica logo de baixo? Também hidróxido de ferro, número romano 3. Professor, e se eu não colocar? Errou. Tá errado. Não pode. Porque o hidróxido de ferro 2, ele é diferente do hidróxido de ferro 3.
quimicamente agem de forma diferente. Ponto de fusão diferente, ebulição diferente. Então, são diferentes. Então, tem que ter nomes diferentes. Não pode ter o mesmo nome para moléculas diferentes. Não pode. Então, tem que diferenciar. Como que eu vou diferenciar? Através do número romano. Ok? Através do número romano. Olha o próximo aqui. Cu é cobre. O cobre varia de 1 ou mais 2. Lá do feijão, né? Cu hemorrágico 12. Tenta ver lá. Vídeo aula importante. Anote lá aquelas frasezinhas para se decorar, memorizar. No caso aqui vai ser hidróxido de cobre. Ah, que cobre é esse? Tipo 1. Número romano 1. E a de baixo vai ficar hidróxido de cobre. Número romano 2. Ponto final. Acabou. Número romano. Isso é Enem. Só que, para ser sincero, pessoal, no vestibular não cai número romano. Não cai. Vestibular não, nem a pau. As federais, principalmente as federais, sem sombra de dúvida, as federais não caem. Porque é muito podre. Hidróxido de ferro 2. Ah, doa 2. Hidróxido de chumbo 4. Ah, doa 4. É o chumbo de inox 4. Entendeu? É podre, não cai. Como é que cai então, professor? Aí usa nos vestibulares o sufixo, que é o final, oso pro nox menor e ico pro nox maior. Ué, mas esse oso e o ico não é lá dos oxiácidos? Sim, a ideia é a mesma. O oso é menor, números menores, na tabela do nox, ico é maior. Na tabela dos nox, dos oxiácidos. Estamos lidando com base. Mas como assim? Por exemplo aqui, olha só, ampliei novamente, temos o elemento ferro, né? Esse ferro é 2, outro é 3. No caso, o ferro, repare que tem 2 NOx, eu vou até escrever aqui do lado, ferro, tem do tipo 2, que doa 2, e ferro, que doa 3, beleza? Sempre entre dois números tem um que é menor, outro maior, e sempre dos NOx variáveis, tá? Então, se eu voltar aqui, ó, aqui seria 1, aqui seria 2, ok? Aqui seria 1, aqui seria 3. O cobalto, 2, aqui é 3. Estanho, 2, aqui 4. Tá vendo? Entre dois números. Um é menor, outro é maior. O menor, você usa oso. Oso. O maior, você usa o ico. Maior. Então, como que fica aqui? Tá? Leitura também de trás para frente, modo árabe. Começando com OH. Começando com OH. Então, vou sair dessa tela novamente. Ok? Então, teremos o seguinte. OH, hidróxido. Ok? Só que sem o D agora. É direto. Ferro. Hidróxido, ferro. Como é do tipo 2, tira o O do ferro e coloca o oso. Ferroso. Então, hidróxido ferroso. Olha a diferença, pessoal. Imagina cair no vestibular, uma prova, que você vai fazer lá do primeiro ano, uma prova bimestral, simulado, hidróxido ferroso. Que inox é esse? Que ferro é esse? Entendeu? Você não sabe. Por isso, você, ô criatura, ouça o Japa da Química. Tem que saber quais são os metais que variam os NOx. Assistam as aulas que tá lá gravado. Cátion, especiais, não sei o que, nem lembro qual o título da aula, mas tem lá, bem no comecinho, ok? Tudo bem? E decore os macetes que dei lá. No caso, tem que saber, hidróxido ferroso. Ah, ferroso é o menor, oso é menor. Ah, quais que são os números do ferro? Doa 2 ou doa 3? 2 ou 3, então é 2. Ferroso é 2. É isso que tem que saber. Isso elimina candidato. Vestibulares estaduais e federais. Ok? Então, no caso, hidróxido ferroso, o de baixo vai ficar o quê? Hidróxido, aí, inicialmente, ferro, tira o vogal O e coloca o ico. Ico. Só que ao colocar o ico, fica ferrico. Aí, repare que o meu software, o meu PowerPoint, já fez a correção. Como é a palavra proparoxítona, é acentuado aqui no E. Férrico. Fica ferrico, férrico. Então, temos o hidróxido ferroso, hidróxido de ferro. Olha a diferença, pessoal. Aqui, em cima, número romano, Enem. Hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3. Aqui, na parte de baixo, vestibulares estaduais e principalmente as federais, tá? Então, menor é sempre oso, maior é ico. Aqui no caso do cobre, esse cobre é do tipo 1.
Esse cobre é do tipo 2, tanto que, ó, na diagonal, ok? Desceu 2 na diagonal. Como que ficaria? Ah, só que tem porém. Momento porém. O cobre, quando usa o oso ou ico, cuidado, não é cuidado. No caso do cobre, tudo bem, vai ter a palavra hidróxido. O CU vem do latim cuprum. Cuprum. Tira o U e o M e coloca o oso. Cuproso, que é o NOx menor. Professor, eu tenho que saber disso? Tem. É comum nos vestibulares. Provas, simulado, muito comum, tá? São especiais, são elementos que tem o NOx que variam e tem que saber. Não vai usar a palavra cobre, pelo amor do papai do céu. Pelo amor do papai do céu, ok? E como que fica o outro? O outro, hidróxido. Opa, hidróxido. Cuprum também. Tiro o U e o M. E ico. Como é uma palavra? Fica cubrico. Como é uma palavra para paroxítona, para gramática, regra, uma palavra gramatical, não sei o que. Aí fica cúbrico. Ok? Hidróxido cúbrico. Então, olha a diferença. Temos, então, a mesma molécula. Hidróxido ferroso. Também pode ser chamado de hidróxido de ferro 2. O hidróxido de ferro 3 também pode ser chamado de hidróxido férrico. Ok? O hidróxido de cobre 1 pode ser chamado de hidróxido cuproso. Então, isso tem que saber. Ok? Então, a minha sugestão é: assista aquela aula, memorize os macetes. Quais são as fases, o menor e o maior número. E lembra para fazer essa atividade aqui. Ó. Tá aí. Ok? Dessas bases apresentadas, quais que são variáveis? Quais que são que mudam o NOx entre dois números? Pessoal, tenta fazer. Pausa aí. Foi. Pausou? Nesse caso aqui, pessoal, teremos o seguinte. De todos os elementos, o único que não varia é o Ag. Esse cara aqui, ó, o Ag. Ag é prata. Ele não tem variação. Ele é doa 1 e ponto final. Quando doa 1 só, é direto. Hidróxido de prata. Você não coloca número romano e nem icuoso, porque não tem variação. Se colocar, tá errado. Então aqui vai ser só hidróxido, com OX. Hidróxido. Aí fica de prata. Acabou. De prata. Sem número romano, sem icuoso. Nada disso. Ok? Hidróxido de prata. Restante dos elementos químicos que está aqui na tela, tem variações, tá? Níquel, aqui do tipo 2, chumbo, tipo 4, estanho, tipo 2, estanho, tipo 4, platina, tipo 2, tá? Ouro, tipo 3, cobalto, tipo 2 e antimônio, tipo 3. Tenta dar um nome, ok? Tenta dar um nome e vou fazer metade. E se você tiver dúvida, pergunte lá no chat que eu vou responder vocês, tá bom? Fica aberto. Pergunta, professor, tá certo? Ô Japa, da Química, tá certinho? Eu vou dar um ok, certíssimo, tudo bem? Vou fazer alguma só aqui. No caso aqui, vou descartar. Como que ficaria, por exemplo, o primeiro? Né? Continua igual. OH, hidróxido. Hidróxido, e aí o elemento Ni é o níquel. Níquel. Repare que o níquel termina em consoante L. Opa, é do tipo 2, menor. Outra variação é 3. Nesse caso é oso. Então fica hidróxido niqueloso. Niqueloso é a pronúncia, tirando I, niqueloso é a molécula do hidróxido de níquel, ou número romano 2. Eu gostaria que você usasse o ico e o oso, que esse seria mais interessante para os vestibulares. Tá? No caso do chumbo, cuidado. Chumbo é a mesma situação do cobre. Quando eu uso oso ou ico para o chumbo, eu vou ter que voltar pro latim também. Qual que é o latim? É blum. Como assim? Hidróxido, o BB vem do blum. Tiro o U e o M. Como o 4 é o maior, então eu coloco ico. Então fica blumbico. Palavra propaloxítona, blá, língua portuguesa. Regrinha aqui, regrinha lá, que eu amo de paixão. Blumbico. Ok? Blumbico. Aqui no caso estanho, ó, esse estanho é do tipo 2,
o outro estanho é do tipo 4. SN é estanho, tá? Aqui tira o O, mas fica o H, tira o H também. Como assim? Fica hidróxido, ó, o nome é estanho, ok? Elemento químico, como que eu vou saber? Tabela periódica. Tira o O, aí ficaria estranho. Estanhico, estanhoso, como em termos de palavra, de pronúncia ficou muito feio, eles resolveram tirar o H também. Então fica estanoso. Estanoso é um acento circunflexo no A aí, tá? Ah, mas se você não colocar acento circunflexo também tudo bem, ok? Se você não colocou, só eu já estaria de coração, colocou estanoso sem acento circunflexo, acento agudo, eu particularmente já estaria muito feliz, porque eu sei que você entendeu. Isso é importante, tá? Isso é importante, ok? Estanoso. E o último aqui é o hidróxido estânico. Estanhoso, né? Estanho, tirei o O e o H. Estânico. Aí, estânico. Ok? Então, aí entra o uso ico. Tenta resolver o restante aí. E qualquer dúvida, pergunte no chat. Vamos fazer uma interação aí. Tudo bem? Isso é importante. Tá certo? Então, essa é a nomenclatura das bases. Acabou. Só tem duas categorias. Eu que dividi em duas categorias. O que são fixo, é só direto, hidróxido de sódio, hidróxido de magnésio, sem número romano, sem o ico, sem o oso, sem nada disso. E outro com número romano ou ico e oso, tá? Então tem que saber quais são os elementos que variam, ok? Isso é importante.